Olá, muito bom dia. Estamos começando aqui mais uma aula para vocês do leitor de tela Jichu. Hoje, terça-feira, né? Hoje a gente vai aprender na aula de número 02. A gente vai aprender a mexer nas configurações do sintetizador e também nas configurações de feedback. E também estarei tirando algumas dúvidas aí dos alunos, tá bom? Então vamos lá, já estou aqui com o gravador aberto, já estamos gravando, né? Agora vamos entrar no nosso leitor de tela Jichu, tá bom, galera? Então vamos lá. Início botão, início. Vamos lá, então eu vou primeiro ensinar vocês a entrarem nas configurações, a mexer nas configurações do sintetizador e também nas configurações de feedback, tá bom? Vamos lá. Menu principal. Vamos faz o L na tela, né? Como todos já sabem, né? E também agora vamos varrer da esquerda para a direita. Vocês vão varrer da esquerda para a direita até achar a parte da configurações do Jichu. Vamos lá. Configurações do Jichu. Ícone do aplicativo. Agora a gente vai varrer até configurações do sintetizador. Vamos lá. Configurações do sintetizador. Vamos dar 2 toques aqui, porque aqui é nosso ponto-chave de hoje, nossa aula de hoje. Vamos lá. Configurações do sintetizador. Sintetizador principal. Então, gente, aqui a gente vai ver, né, sobre o sintetizador principal. Vamos dar 2 toques nele. Sintetizador principal. E aqui abriu um monte de opções pra gente. Sintetizador principal. Sintetizador para leitura de conteúdo. Se o sintetizador selecionado não funcionar, será utilizado o primeiro disponível. Então esse aqui é o sintetizador principal, né? Ou seja, a gente vai ver o secundário, mas se o secundário não funcionar, né, a gente vai usar, o sistema vai colocar esse, né, para rodar. Então, só que a gente está vendo o primário ainda, depois a gente vai ver o secundário. Sintetizador principal. Aí, dando 2 toques no sintetizador principal, vai abrir um menu de vozes para a gente selecionar, ok? Então, Sintetizador do sistema marcado. Aqui o meu está marcado sintetizador do sistema. Speak não marcado. Sintetizador principal. Aí a gente mudou, né? A segunda opção é a opção do Speak, que é aquele sintetizador do Jichu mesmo, aquele que a gente já aquela voz padrão que vem no Jichu, né? Então, a segunda voz, a segunda opção é o Speak, né, do Jichu, né? A gente vai ver no secundário que também é possível ativar o Speak, que é o do Jichu, o sintetizador, é a voz padrão do Jichu. E agora vamos ver mais vozes, vamos lá. Sintetizador principal, sintetizador para sintetizador principal. Mecanismo texto para fala Samsung. E aqui tem as outras vozes. Eu tenho aqui a voz da Samsung, vamos dar 2 toques. Só está disponível para usuários premium. Então, aqui como a gente está usando a versão gratuita, a gente não vai conseguir ativar as outras vozes, né? Porque é só para usuários premium. Você só pode, na versão gratuita, você só pode usar a do sistema e a do Speak, que é a do Jichu mesmo. Mais para frente a gente vai ver como utilizar, né, as funções do Jichu Premium, né? Inclusive a gente também tem a opção, tem as opções do craqueado, né? Tem o Jichu craqueado, que é o Jichu Premium. A gente vai aprender a usar, né? Mas aqui não tem muito segredo não, sabe? Quem usa, né? Quem conhece a versão craqueada, quem tem a versão craqueada, pode ativar as outras vozes aqui, ó. Como que a gente Cancelar botão. Sintetizador principal. E aqui temos as vozes. Vamos marcar do sistema de novo. Sintetizador do sistema. Sintetizador principal. Abriu o sistema. Sintetizador principal. Tem um Speak não marcado. que a gente já viu. Serviços de mecanismo texto para mecanismo fala Samsung da voz da Samsung. SMT não marcado. Para quem tem o prêmio consegue ativar.
Serviços de voz do Google com .google A Android.tts voz, não marcado. aquelas vozes da nova da Google que saiu agora também, vocês conseguem ativar pelos usuários, aqueles que são usuários premium, né, que tem o gesso pago. Mecanismo de conversão de texto em voz do Google com Meeting Speak não E marcado. também Sintetizador principal. Sintetizador a principal. gente vai usar Sintetizador principal. todas essas Mecanismo de vozes conversão de aqui texto do em voz do mecanismo, Google a com gente consegue Meeting Speak não marcado. usar, mas você só vai conseguir usar com sendo um usuário premium, tá, gente? Então, as duas vozes. Não marcado. E aqui abriu outra voz da Geshu também, que é a voz padrão dele. Então, na verdade, você consegue usar as 3 vozes, que é a segunda que a gente viu, que é do Speak, que é mais devagar, e a última voz, que é a do Geshu, mais rápida. Então você consegue usar as 3, né? A primeira, que é do sistema, que a gente já usa, a do Speak, que é do Geshu, e a última, né? Que é a última que vamos marcar agora no sistema aqui. Sintetizador principal. Sintetizador principal. Aqui é do sistema, Sintetizador, né? Do sistema marcado. Você vai conseguir usar essa última aqui. Não marcado. Geshu mais com Meeting Talking. Que é a última voz, que é da Geshu, né? Que é a padrão. Mecanismo de conversão de início Que é botão. a padrão do Geshu. Então essas foram as configurações. Aliás, essa é uma das configurações que você pode usar. Para quem é usuário premium, é melhor ainda que pode ativar as outras vozes aí também. No módulo do sintetizador principal. Mas como a gente está usando o gratuito, então a gente não vai conseguir ativar as outras vozes aqui que a gente tem. Vamos voltar agora. Sintetizador principal. Sintetizador principal. Nossa, Sintetizador para leitura de conteúdo. Né? Se o sintetizador usar apenas um sintetizador, caixa de verificação marcado, todo o conteúdo é lido usando o sintetizador de voz principal. Essa opção está marcada no meu, mas se você quiser usar 2 sintetizadores, como a gente desmarcou, não marcado. Quando você usa 2 sintetizadores, você usa um para ler as coisas, para você navegar no celular, e o secundário para você ler as coisas que ler as notificações. Ou seja, quando você selecionar aquela opção de ler notificações, quando chegar alguma notificação para você, o sintetizador secundário ele vai ler essas notificações para você, né? Aí você deixou de estar desmarcado. Quando chegar uma notificação do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, o sintetizador secundário ele vai ler para você a notificação. Em vez de ser a voz normal que você usa a primeira voz, vai usar uma segunda voz. Fica bem bacana para você personalizar aí seu celular, né? Para não ficar uma coisa só, né? Então eu, como não gosto muito de usar essa opção, eu vou marcar novamente. Marcado. Taxa de fala. Esta funcionalidade está em teste. Ela acelera o mecanismo de voz do sistema. E essa taxa de fala, todos os mecanismos de voz só está disponível para usuários premium desabilitado. Essa taxa de fala ela não está disponível para usuários gratuitos, né? Para quem usa o Geshu gratuito, ela não está disponível, né? Mas para quem paga, a taxa de fala ela funciona do seguinte modo: ela vai aumentar a velocidade, é a mesma coisa da granularidade quando você clica para diminuir a velocidade da fala. Taxa de fala. Esta funcionalidade está em início botão. Mas isso aqui é para você usar no segundo sintetizador, né? Então não é nada mais nada menos que isso, né? Taxa de fala. Esta velocidade da voz. E aqui a velocidade da voz, vamos dar 2 toques. Velocidade da voz. Aqui é a velocidade, você pode 71 aumentar não marcado. a velocidade. 72 não marcado. 73, 76 não marcado. Até o 100. Não marcado. Você pode marcar até 100 a velocidade. Quer ver? Vamos marcar até 100 para ver como que vai ficar. Aí tá falando aumentou a velocidade, né? Então você aumentou a velocidade da fala e agora ela tá falando mais rápida, né? Você deu 2 toques, a gente aumentou até 100 e tá falando mais rápida, né? Agora vamos diminuir. Vamos pôr no 0, né? Mas você pode colocar em qualquer valor. Aqui, né? 6, 7, 8.
Vou marcar. Sintetizador Viu ali? principal. Ela diminuiu, tá vendo? Agora a gente quer que ela fala normal. Então a gente vai pôr em 70%, da né? voz. 59 não marcado. Eu, como gosto de usar a voz 70, então a gente vai 70. marcar Sintetizador principal. 70. Pronto. Mas você escolhe o que você acha melhor aí. A velocidade Volume que da você voz. acha melhor. Agora temos a segunda opção embaixo, que é o volume. Volume da voz. Aqui não tem muito segredo também, não. Você pode escolher, né? Até 100. 100 marcado. A gente está marcado já no 100, né? Não marcado. Mas você pode escolher se você quer baixo. 74. Né? Sintetizador principal. Então ele vai diminuir ou aumentar. Você pode aumentar também no volume, né? A voz. Só vamos fazer um teste aqui para ver. Volume da Então voz. você pode aumentar aqui. Aí você pode. Só que a gente sempre deixa no 100, né? Então a gente vamos marcar no 100 novamente. 100 não marcado. Sintetizador principal. Pronto, marquemos no 100. Não faz muita diferença não, né? Quando você abaixa. Porque isso aqui geralmente você vai usar no sintetizador secundário, né? Porque o principal você está usando já o volume, né? Tom de voz. Aqui é o tom de voz. Tom de voz. Aqui você vai mudar, deu 2 toques, você vai mudar a tonalidade da voz. Ou seja, se você quer que ela fale mais aguda ou você quer que ela fale mais grave, né? 50 marcado. Só vamos fazer o teste Não aqui. marcado. Eu vou colocar no 100, mas você pode colocar em qualquer valor. 95 não que marcado. tiver aqui. Vamos colocar 94 em 94 não marcado. pra gente ver. Sintetizador principal. Viu, olha, ela ficou aguda, né? A voz. Porque a gente mexeu na tonalidade, a gente colocou a tonalidade de 94, né? Então ela aumentou, né? Ficou mais aguda a voz. Usar volume de acessibilidade, caixa de prioridade do áudio, caixa de volume da voz. Então a gente vai voltar aqui em volume da voz. Volume da voz. E vamos marcar até 100. 100 marcado. Sintetizador principal. Prontinho, marquemos até 100, olha só. Você pode Prioridade do aumentar, áudio, caixa de verificação, volume da voz. Colocar em qualquer valor que você quiser. Vamos agora Volume da colocar voz. ela mais grave. Vamos apanhar. 5 não marcado. 5, vamos ver. Sintetizador principal. Volume da voz. Ou melhor, a gente abaixou aqui, né? 100 não marcado. Sintetizador tom de voz. Aqui, tom de voz. Vamos Tom de colocar voz. em 5 para nós vermos se ela vai ficar grave. 36 não marcado. 5 não marcado. Sintetizador principal. Viu, gente? Então a tonalidade ficou mais grave, né? Então é isso, gente. Então aqui também não tem muito segredo. Acho que você, a maioria, vão usar 50%, porque aqui não tem muito por que mexer, né? Senão fica uma voz estranha. Mas para quem gosta de mexer, quem não gosta de usar o padrão, gosta de usar mais o seu jeito, e pode alterar aqui também. Tom de voz. Vamos marcar lá 50% novamente. 40, 50 não marcado. Sintetizador principal. Prontinho. Agora a gente voltou pro padrão. 50, sempre 50% na tom de voz é o padrão. Vamos usar a opção de baixo. Prioridade do áudio, caixa de verificação não marcado, baixar outros sons ao falar. Esse daqui é a prioridade do áudio, ou seja, se vocês marcarem essa opção, ele vai falar quando você estiver ouvindo uma música, assistindo um vídeo, quando vocês tocarem na tela, ele vai abaixar o volume do som para poder o leitor falar mais alto do que o som que vocês estão ouvindo. Essa é uma boa opção para quem está escutando música. Talvez queira ler uma mensagem no WhatsApp, a música está alta, enfim. Aí você pode marcar essa opção. Marcado. Né? Eu, como não uso essa opção, então eu vou desmarcar. Mas quem usa pode deixar marcado. Pode marcar, né? Deixar marcado. Não marcado. Usar volume de acessibilidade, caixa de verificação não marcado. Esse aqui é usar volume de acessibilidade. Ou seja, ele vai usar o volume do sistema, que é o mesmo volume do TalkBack, né? Só vale lembrar que alguns aparelhos podem não funcionar essa opção. Então vocês testam aí no aparelho de vocês. Vamos marcar aqui para ver. Marcado. Usar volume de acessibilidade, caixa de verificação marcado. O volume de mídia 100. O meu não funcionou, né? Essa opção.
que geralmente essa opção ela funciona só com talkback, né? Mas aqueles que funcionam, que marcarem essa opção e funcionar, melhor ainda, né? Vamos desmarcar então. Não marcado. Usar sensor de proximidade, caixa de verificação não marcado, pausa a leitura quando o sensor de proximidade for tocado. Esse daqui é o Usar sensor de proximidade, caixa de verificação não marcado, pausa a leitura quando o sensor de proximidade for tocado. Quando você marca essa opção, marcado, ela vai, quando você encostar o seu celular no rosto, ela vai parar, né? O seu leitor estiver lendo um texto, ele vai parar de falar quando você encostar o celular no rosto. Vamos fazer o teste então. Usar sensor de proximidade. Viu? Eu encostei o celular no rosto, no ouvido, né? E ele parou de falar. Vamos fazer de novo? Usar sensor de proximidade. Viu? Ele parou de falar. É igual o talkback. O talkback ele vem já essa opção marcada. Mas aqui eu não gosto também de usar, então eu vou desmarcar. Não marcado. Mas aqueles que gostam de usar, né, que gostarem de usar, podem também deixar marcado. Toque na tela para abortar a leitura, caixa de verificação não marcado. Esse daqui é uma opção muito boa também. Se essa opção estiver marcada para abortar a leitura, marcado. Quando você tocar na tela, ele vai parar de falar. Vamos fazer o teste? Usar volume. Usar volume. Então ele para, igual o talkback. O talkback ele vem ativo essa opção. Então também você pode deixar. Então você pode deixar marcada essa opção aqui, tá bom? Você pode deixar marcada essa opção. Caso alguém queira usar também, vai ser muito útil. Usar sensor de proximidade. Mas eu, como não, toque na tela para abortar a leitura, caixa de verificação então marcado. Eu vou desmarcar. Não marcado. Mas quem gostar pode deixar marcado. Não permitir bloqueio da tela durante a leitura de textos, caixa de verificação marcado, manter a tela ligada enquanto o texto é lido. Então essa opção, a minha está marcada, eu deixei ela marcada, mas se você não quiser usar, também não precisa. Essa daqui serve para quando você ler o texto, quando você for ler um texto, ele vai ler, né? Quando você for ler o texto, ele vai não vai desligar a tela, né? Quando você estiver fazendo a leitura de um texto, né? Agora, se você desmarca, ele vai, quando der a quantidade de minuto que o texto for lido, quando o celular, a modo de atividade da tela do celular dá um minuto para desligar, ele vai desligar. Quando essa opção está marcada, então ela não vai bloquear, né, a tela. A tela vai ficar sempre acesa enquanto o leitor estiver fazendo a leitura do texto. Então aqui a gente viu, né? Eu deixei marcado aqui, vou deixar marcado. Então a gente viu aqui as configurações do sintetizador principal. Agora vamos voltar aqui. Configurações do sintetizador. Sintetizador secundário. Agora vamos no sintetizador secundário, vamos lá. Sintetizador secundário. Taxa de fala é então, sintetizador gente, secundário, mecanismo usado para ler notificações ou informações. Selecionando aqui, o mesmo que o principal. Sintetizador speak não marcado. Aqui também é a mesma coisa do sintetizador. Voltar botão. Principal, né? A mesma coisa. O secundário tem as mesmas opções. Todas aquelas configurações que eu fiz lá no principal, vocês podem estar fazendo aqui. Tipo, aqui dá para vocês colocarem um speak, né? Speak não marcado. Sintetizador secundário. Para ler as notificações para vocês, né? Quem usa o Premium, como eu já falei, pode usar as outras vozes. Então aqui não tem muito segredo não. Caixa de fala, esta funciona velocidade da voz. A velocidade que vocês podem estar aumentando ou diminuindo. Volume da voz. O volume também vocês podem estar diminuindo ou aumentando. Tom de voz. O tom de voz. Prioridade do áudio, caixa de verificação marcado para usar volume de acessibilidade, caixa de usar sensor de proximidade, caixa de verificação. Toque na tela para abortar a leitura, caixa de verificação não marcado. Toque na tela para abortar a leitura. Esse aqui é o sintetizador secundário, então não tem muito segredo, então acho que não tem muito o que explicar aqui, porque são as mesmas configurações lá. Configurações do sintetizador. Agora aqui. Configurações de voz do sistema. Configurações de voz do sistema. Aqui você pode estar trocando de voz do seu celular.
Se você tem vozes instaladas, aí você pode estar trocando a voz do celular. Vamos dar 2 toques aqui. Leitura de texto. Leitura. Mecanismo preferido. Mecanismo Aqui de eu uso o conversão de texto em voz do mecanismo Google. de conversão do Google. Vamos dar 2 toques. Mecanismo preferido. E aqui abre as janelas de vozes que Botão eu de tenho. opção não marcado. Mecanismo texto para fala Samsung. Eu posso trocar pela voz da Samsung. Marcado. Botão de opção marcado. Mecanismo texto para fala Samsung. Eu usei a voz da Samsung. Estou usando a voz da Samsung agora. Se eu quiser pôr a da Google nova, Botão de opção não marcado. Serviços de voz do Google. eu posso pôr também marcar, dar 2 toques. Botão de opção marcado. Serviço de voz do Google. Aí ativou o serviço de voz do Google também. Botão de opção não marcado. Mecanismo de conversão de texto em voz do Google. E se eu quiser voltar na voz que eu estava usando, é só dar 2 toques aqui. Atenção. Vai aparecer essa mensagem, você vai varrer da esquerda para a direita até OK. Ok, botão. Mecanismo E depois preferido. ativou o mecanismo preferido. Se você quiser usar do G-Shu também, que é padrão do G-Shu, né? Que a gente viu lá no Speak. Então acho que você pode marcar. Botão de opção aqui não também. marcado. Atenção. E ele vai dar aquela mensagem que ele pode ler a sua tela, enfim, tudo que está escrito na tela. E vamos dar varrer da esquerda para a direita até OK. Este mecanismo cancelar. Ok, botão. OK. Mecanismo preferido. Aí agora ativou, né? Ativou essa opção do Google aqui. Da voz do Speak, né? Então a gente vai voltar na nossa voz padrão, porque aqui acho que não tem muito segredo também. Mecanismo preferido. Botão de opção marcado. Mecanismo de conversão Então, de texto gente, em voz do Google. Então é isso. Aqui não tem muito segredo. Acho que todo mundo sabe aqui. Mas, para quem não sabe, essas aqui são as vozes que você pode estar marcando. Quando aparece aquela mensagem, você dá um OK e ele já vai mudar de voz. Leitura de texto. E aqui temos as Configurações. Todas Conversão as de vozes texto que em você voz do entrar, Google. ela vai ter essa opção de configurações. Também não tem muita necessidade de mexer aqui, porque eu acredito que todas as vozes que vocês instalam nos celulares de vocês já vem com as pré-configurações. Só a voz da Google mesmo que você eu vou demonstrar aqui Instalar dados de voz. como trocar a voz da Google pela voz masculina ou a voz feminina. Eu vou fazer isso com a voz da Google atual. Leitura de Então texto. vamos aqui. Mecanismo preferido. Mecanismo. Botão de opção marcado. Mecanismo. Botão de opção não marcado. Serviços de voz do Google. Eu vou marcar essa opção aqui porque eu vou lá nas configurações e vou ensinar a vocês como que a gente faz para mudar a voz da Google para masculino, né? Então vamos lá. Botão de opção marcado. Então a gente vai Leitura de voltar texto. e vamos Configurações. até configurações, né? Mecanismo preferido. Serviços de voz do Google. Varre da esquerda para a direita até configurações Configurações. e depois configurações. Conversão de texto em voz do Google. Conversão de texto em voz do Google. Aí você vai varrer até instalar dados Instalar dados de voz. que é a opção necessária que a gente precisa, né? Tem as outras opções aqui também, né? Usar somente Wi-Fi interruptor desligado. Faz o download de dados. Amplificar o volume da fala interruptor desligado. Deixa o texto falado Esse mais aqui alto do que o normal para aumenta. ser mais fácil de ouvir quando outros áudios estiverem tocando. Aumenta o áudio, né? Você pode aumentar a amplificação da voz nessa opção aqui. Qualquer outra voz que você estiver usando dá para fazer isso. Você amplifica a fala aqui nessa voz aqui, nessas configurações aqui. A gente der 2 toques, ela vai falar mais alta. Quer ver? Olha. Ligado. Relatórios de uso anônimos ativados. Usar somente Wi-Fi interruptor. Amplificar o volume da fala interruptor ligado. Deixa o texto falado mais alto do que o normal para ser mais fácil de ouvir quando outros áudios estiverem tocando. Viu? Só que eu não uso essa opção, sabe? Eu deixo desmarcado. Então eu vou desmarcar. Desligado. Detecção de idioma moderada. Detecção de idioma. Você pode detectar outros idiomas. Quando você estiver navegando numa página que tiver em inglês, também não tem muita necessário você estiver mexendo aqui. Relatórios de uso anônimos ativados. Então essas outras partes de baixo não tem muita necessidade de mexer. Licença de código aberto. Tá? Porque isso aqui não tem nada que se mexer aqui. Então vamos lá no instalar dados de voz. Instalar dados de voz. Dados de conversão de texto em voz. Aí abriu agora os idiomas. Vamos navegar, varrer da esquerda para a direita. Vamos deslizar a tela até a gente achar Português Brasil. Japonês Japão. Javanês Indonésia. Quimba Camboja. Letão Letô. Malayalam Índia. Malaio Marathi Índia. Nepal Punjabi Polonês Português Brasil. Português Brasil. Dá 2 toques. Português Brasil E vozes. agora está a nossa chamada. Aqui está as vozes. A voz feminina, masculina e a voz da adolescente. Voz I. A voz I, que é a voz 1,
tá a voz dessa mulher chata aqui da Google. Botão de opção marcado. Reproduzir texto de exemplo para voz e botão. Vamos reproduzir um texto para vocês verem. Este é um exemplo de síntese de voz em português. Essa é a voz 1, que é a voz feminina, né? Voz I. A voz Botão 2, de opção não marcado. vamos marcar a voz 2. Reproduzir texto de exemplo para voz I, botão. Vamos Voz I. marcar aqui. Marcado. É a voz 2, Voz I. que é a voz do hominho, né? Que é a voz 2, voz I. Botão de opção. Reproduzir texto de exemplo para Vamos voz I, botão. reproduzir o texto, vamos lá. Este é um exemplo de síntese de voz em português. Então aqui é a voz masculina da Google atual. Vamos lá? Voz I. A voz I, que é a voz da adolescente. Vamos marcar? Botão de opção não marcado. Marcado. Essa é a voz da adolescente, né? Que é a voz de uma adolescente. Então vamos abrir. Voz I. Vamos reproduzir um texto para vocês verem. Botão de opção marcado. Reproduzir texto de Que é a exemplo para voz voz I, de botão. número 3. Este é um exemplo de síntese de voz em português. Viu? Então essa é a voz de número 3, tá bom? Então é isso aí, galera. Então essa aqui é a... Você pode estar mudando aqui nas vozes. Tanto no mecanismo do serviço de voz do Google novo agora que saiu. Tanto na voz antiga, né? Que... Tanto na voz antiga da Google também vocês conseguem fazer isso. Só que a voz antiga da Google tem 7 vozes, mas é tudo parecidas, né? Então a configuração é a mesma, tá, gente? Assim vale também para as vozes do Vocalizer, só que a diferença do Vocalizer é que ele vai entrar no aplicativo do Vocalizer e da Samsung no aplicativo da Samsung, né? Vamos voltar aqui então. Dados de conversão de texto em voz. Conversão de texto em voz do Google. E vamos mudar aqui, porque eu vou Instalar dados de usar voz. a Dados voz de conversão de texto em antiga. voz. Conversão de da texto em voz. Google. Leitura de texto. Pelo idioma utilizar idioma do sistema. Mecanismo preferido. Mecanismo preferido. Botão de opção não marcado. Mecanismo. Atenção. Mecanismo. Botão de opção. Botão de opção marcado. Mecanismo. Leitura de texto. Então, gente, agora tem idiomas. Idioma português Brasil. Aqui não precisa a gente mexer nesses idiomas porque já tá marcado certo aqui. Velocidade da fala lenta rápida. A fala aqui também a gente não precisa mexer aqui porque a gente já viu lá no sintetizador principal e secundário. Tom baixo alto. O tom também a gente não precisa mexer. Restaurar botão. Então é isso, gente. Aqui nessas configurações não tem muito segredo também para mexer, tá bom? Configurações do Então é isso sintetizador. aí, a gente voltou lá no Geshu, né? Ler símbolos personalizado. Ler ajustes de TTS do configurações de voz do sistema. Ajustes de TTS do Speak. Aqui o ajuste do TTS do Speak também não tem muito Geshu que mais. você está mexendo Speak. aqui. Status desabilitado. Voz padrão português Brasil. Vozes instaladas 131. Que são as vozes do Speak, né, gente? Importar dicionário do Speak. Importar um arquivo de dicionário do Speak a partir Tudo de um isso cartão aqui SD. é do Speak, né? Variante de voz masculino padrão. Mas aqui você pode mexer também, né? Variante Se você de voz. Caixa combinada padrão. A gente não vai mexer aqui porque vai ficar... Porque eu acho que a maioria não usa. Eu não sei se usa. Aí depois vocês podem até me perguntar no grupo. Mas isso aqui... A gente... É a voz das vozes do Speak. Vocês podem estar mexendo aqui também se vocês quiserem. Tem a masculina, Caixa combinada padrão. tem a padrão. Janela pop-up. Variante 4 selecionado. Variante 5. Variante 6. Variante 7. Variante 8. E tem várias Variante vozes 2. aqui, ó. Variante 3. Que Variante tem. 4. Variante 7 selecionado. A gente tem várias vozes aqui, né? Vários tons aqui, né? Variante de voz. Caixa combinada masculino. E tem a Janela masculina. pop-up. Idoso selecionado. Sussurro Tem a selecionado. voz de idoso, Confidente. Masculino. Jovem. jovem, Variante de voz. né? Então, também. Categoria. Caixa combinada 5 de 8 jovem. Categoria. Então, é isso aí, gente. Então, aqui é do Speak. Geshu mais. Tom 50%. Variação de tom 100%. Volume 100%. Speak. Então, aqui não precisa estar mexendo, Status né? desabilitado. Speak. Status desabilitado. Voz padrão. Vozes instaladas A 131. voz não precisa estar mexendo, que é a voz do Brasil. Versão do Speak 1,52 deve. Editar. Geshu mais. Então, também não tem muita necessidade de mexer aqui no Speak. Mas se vocês quiserem estar mudando a voz do Speak, também pode mudar. Configurações. Ler símbolos personalizados. Ajustes de TTS do Speak. Ler símbolos personalizados. Caixa de verificação não marcado. Então, aqui é para ler símbolos personalizados, ou seja, aqueles símbolos que o leitor, normalmente o TalkBack ele não lê, não consegue ler. Não sei agora que eu não estou usando o TalkBack, mas eu não sei, né? Mas aqui vocês podem estar marcando com aqueles emojis, sabe? Aqueles emojis especial, né?
aqueles GIFs lá, aqueles emojis lá, né? Você pode estar marcando essa opção aqui, eu vou marcar. Marcado. Para ler os símbolos, né? Aqueles símbolos, aqueles caracteres especiais lá, aqueles símbolos, né, especiais. Então aqui deixemos marcado aqui. Se você não quiser usar, também não precisa. Configurações de símbolos personalizados. E aqui as configurações. Configurações de símbolos Aí você pode personalizados. adicionar. Configurações de adicionar botão. Chazal Gujianzi. Caixa de texto. Aqui tem uma mensagem em chinês, mas você pode adicionar algum símbolo, algum nome de um símbolo. A gente não vai adicionar aqui, né? Porque eu acho que não tem necessidade de adicionar. Mas se você quiser adicionar, também fica a seu critério. Cancelar botão. Configurações configurações de símbolos personalizados. Configurações de símbolos configurações de leitura de textos. Aqui, configurações de leitura de Configurações texto. de leitura de textos. Aqui, quando você estiver lendo um texto, Personalizar leitura caixa de verificação não marcado. você pode personalizar a leitura. Vamos marcar essa opção. Marcado. E a leitura fica personalizada, né? Se tiver algum caractere, ele vai ler também os caracteres, né? Personalização avançada de leitura. Os caracteres adicionados a esta lista não serão lidos Então, e expressões regulares são suportadas. Ele não vai ler aqueles caracteres especiais, né? Para não ficar repetido, né? Toda vez que passa por aquele caractere, ele lê. Toda vez que passa, lê. Então não vai ler, né? Otimizar a leitura de símbolos repetidos. Caixa de verificação não marcado. Então a gente vai marcar também. Marcado. Essa opção serve para você otimizar a leitura, para não ficar lendo toda hora aqueles caracteres, né? Personalização de símbolos réptidos. E aqui a personalização Personalização também de símbolos pode estar réptidos. adicionando aqui. A gente não vai adicionar também, então vamos voltar. Configurações de leitura. Modo de leitura de emoji. Então aqui é o modo de leitura de emojis. Modo de leitura de emoji. Aqui você pode deixar Processado pela biblioteca de voz marcado. processado pela biblioteca de voz Ler emoji não marcado. ou ler emoji, né? A gente vai deixar do jeito que tá, mas você pode marcar ler emoji Não ler emoji não marcado. ou não ler emoji, né? Mas a gente vai deixar processado pela biblioteca de voz. Beleza. Configurações de leitura de E agora textos. aqui terminou as configurações, né? Configurações do sintetizador. Configurações de leitura de textos. de leitura de texto. Mais configurações. Vamos agora abrir mais configurações, que é a última da nossa aula de hoje. Eu ia passar do feedback, mas eu acho que eu vou passar na semana que vem, porque a aula vai ficar muito grande, né? Então a gente vai, para não confundir vocês, então acho que eu vou passar só do sintetizador hoje. Então a gente vai abrir a última configuração de hoje, que a gente vai aprender hoje. Vamos Mais configurações. E aqui também a gente abriu, né? Diminuir a velocidade da fala no modo de fila de notificações para leitura. E Caixa de aqui- verificação não marcado. Ele vai ler a fila de notificações. Todas as notificações que tiver Marcado. no celular, quando chegar, ele vai ler, né? E vai ficar lendo uma por uma, notificação por notificação. Eu não gosto dessa opção, então eu vou desmarcar. Não marcado. Mas quem quiser também pode usar. Diminuir a velocidade da fala no modo de navegação por palavras. Caixa de verificação não marcado. Esta função só está disponível para usuários premium desabilitado. Então isso aqui para diminuir. Quando você estiver navegando por palavras, Fila de diminuir a velocidade da fala no modo de navegação por palavras. Caixa de verificação Então, não marcado. quando Esta você função só estiver está navegando por disponível para palavras, usuários ele vai premium diminuir a fala. desabilitado. vai diminuir a fala. Mas aqui, como a gente está usando o gratuito, então a gente não vai ter como ativar essa opção. Então a gente mas quem usa o Premium pode estar ativando essa opção também. Caixa de verificação não marcado desabilitado. Algumas funções aqui são Premium, né? Então não tem como mesmo. Usar volume do toque. Caixa de verificação não marcado. Usar o volume do toque para identificar chamadas. Então aqui você pode ativar para usar o volume do toque. Eu também não gosto de usar, mas você pode usar. Aí o Jieshuo ele vai usar o volume do toque para identificar chamadas, né? Então você pode ativar, ou se você não quiser também não precisa, né? Manter a voz no celular quando conectado a um fone de ouvido ou alto-falante Bluetooth. Caixa de verificação não marcado. Esta função só está disponível para usuários premium desabilitado. Esse aqui é para quando você estiver conectado a uma caixa de som Bluetooth, a voz do seu celular ela vai sair somente no Bluetooth, sabe? Ela não vai sair no leitor, ele vai sair aqui no celular e a música no Bluetooth. Ou seja, a voz do leitor de tela ele não vai sair na caixa de som do Bluetooth, vai sair só aqui no celular. Mas essa opção está disponível somente para usuários premium. E como a gente está usando a versão gratuita, então a gente não vai conseguir
ativar essa opção. Mas para quem usa também a versão craqueada, a versão premium, né? Também pode estar ativando aí também. Caixa de verificação não marcado desabilitado. Não falar durante o uso do microfone. Caixa de verificação não marcado. Essa é a opção mais querida por todos, né? Que todos perguntam. Aqui, sabe a hora que vocês estão usando o microfone para gravar mensagem de voz no WhatsApp? Então, você pode estar marcando essa opção aqui. Marcado. A gente vai deixar marcado. E para ele não falar, né? Não falar quando você estiver gravando a mensagem de voz. Então, aqui ele não vai estar... Não falar durante o uso do microfone. Caixa de verificação marcado. Então ele não vai falar. A voz ela vai pausar quando você tiver começar a gravar a mensagem de voz no WhatsApp. Então agora já ficou esclarecido aí uma dúvida das pessoas aí também, né? Otimização do volume de acessibilidade. Caixa de verificação não marcado. Se o volume de acessibilidade aumentar ou diminuir repentinamente, você deve habilitar esta opção. Então aqui é o volume de acessibilidade. Acho que não tem muita por que mexer aqui, né? Manter a tela ativa durante leitura de textos. Caixa de verificação não marcado. Se a opção acima não funcionar, por favor use esta. Então aqui também você pode deixar a tela acesa, manter a tela acesa. Eu também não uso essa opção. Mas você pode estar marcando, né? Para quando você estiver lendo um texto, a tela não vai desligar. Ler números por dígitos. Caixa de verificação não marcado. Então aqui você pode marcar ou não marcar. Eu aconselho deixar desmarcado que ele vai ler o número completo. Se você marca, ele vai ler o número por dígito. Tipo, 192, ele vai ler 1,9,2, né? Então a gente não vai marcar, porque não tem precisão de marcar, né? Ler pontuações. Caixa de verificação não marcado. E aqui ele vai ler as pontuações, ou seja, se um texto tiver um ponto final, uma vírgula, um ponto de interrogação, um ponto de exclamação, ele vai ler, né, todo o texto com aqueles pontos, né? Falar maiúsculas na digitação. Caixa. Ler números por dígitos. Caixa. Ler pontuações. Caixa de verificação não marcado. Ler pontuações, porque é bom a gente ler quando alguém mandar uma mensagem para você em texto e mandar uma pergunta, você vai saber que é pergunta pelo ponto de interrogação, né? Marcado. Falar maiúsculas na digitação. Caixa de verificação não marcado. Falar maiúscula na digitação. Quando você começar a digitar um texto, ele vai falar a letra maiúscula. Vamos supor, você vai escrever carro, aí ele vai falar C em letra maiúscula. Então também a gente vai marcar também essa opção. Marcado. Se você não quiser usar essa opção, também não precisa, pode deixar desmarcado também, se você não quiser usar. Então essas foram as configurações. Configurações, né, do sintetizador. Mais configurações. Então essas foram as configurações que a gente viu, né, na aula de hoje. E é isso, né, gente? Então essas foram as configurações, né? A gente tirou algumas dúvidas aí também. Então espero que vocês tenham gostado da aula e assistam, prestem bem atenção. Espero que vocês possam aprender coisas novas aí com essa aula de hoje. Tá bom, pessoal? Início. E até mais. Até Google Pasta aberta. Página 1. semana Gravador que de vem. voz. Gravador de pausar.